Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula. E para a aula de hoje, a gente vai encerrar os nossos estudos sobre a Grécia Antiga, entrando aí nas questões das guerras, nas consequências dessas guerras, desses eventos, e finalmente a questão das invasões estrangeiras, finalizando aí o período de apogeu e de riqueza cultural da Grécia Antiga. Primeiramente, vamos olhar aí uma breve revisão sobre a questão da Grécia Antiga. Ela é importante porque ela teve uma influência muito forte para a questão da civilização ocidental. Ela está localizada predominantemente na Península Balcânica, é a origem das principais cidades gregas, mas tivemos cidades gregas espalhadas em diversas localidades, como o norte da África, o Oriente e em outros lugares da Europa também. Vale lembrar que não houve a formação de um único império, não houve a formação de uma única monarquia. O que existia era uma civilização dividida em cidades gregas, dividida em cidades-estados, onde essas cidades tinham a sua independência e a sua autonomia política. O que unia essas cidades gregas? A língua, todas as cidades gregas falavam grego como língua oficial, e a questão da religião, as práticas religiosas, acabava aí então unindo essas cidades em torno desses dois fatores. Quando a gente fala em cidades gregas, a gente sempre vai estar lembrando de Atenas de um lado e de Esparta do outro. Atenas representava o comércio, a questão da política, já Esparta representava as questões das atividades agriculturas, da prática de agricultura e também a questão bélica, era uma cidade militarizada. Quando falamos em religião na Grécia Antiga, estamos falando numa religião politeísta, onde os gregos antigos acreditavam em diversos deuses, e a gente pode dar uma olhadinha neles agora aqui. Foi um dos principais elementos de integração entre as cidades e estados, por terem várias divindades em comum. Não tinha um conjunto fixo de normas em um livro sagrado, seus princípios eram transmitidos oralmente. E aqui vale então as duas principais características: o politeísmo, a crença em vários deuses, e esses deuses eram antropomórficos, ou seja, eles tinham a aparência de seres humanos, e não só a aparência, mas eles tinham sentimentos e atitudes também. Eles tinham sentimentos de ira, raiva, inveja, ódio, amor. Então, essas são as duas principais características da religião da Grécia Antiga. É politeísta, a crença em vários deuses, e o antropomorfismo, onde os deuses eram semelhantes aos seres humanos. Fazendo aí essa breve revisão, a gente pode estar dando uma olhada para a questão dos períodos históricos da Grécia Antiga. Vale lembrar que ela era dividida em 5 períodos históricos: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Quando falamos do período arcaico, é um período muito importante de formação das cidades gregas. Quando falamos no período clássico, estamos falando no período de apogeu, no qual as cidades gregas atingiram seu apogeu cultural e se consolidaram, as cidades-estados, como forma de organização social. Lembrando que cidade-estado era uma cidade grega com autonomia e independência política, econômica, a política de uma cidade não era a política de outra, a economia de uma cidade não podia ser a economia de outra, enfim. Então, cada cidade-estado representava o seu próprio poder e representava, então, a sua própria política. Quando olhamos também para a questão do período clássico, a gente vai ter um período marcado pelas guerras que os gregos travaram tanto com estrangeiros, tanto entre as próprias cidades gregas. Uma dessas guerras contra os povos estrangeiros foi a Guerra Greco-Pérsica, também conhecida como Guerras Médicas. Foi uma guerra travada entre os gregos contra os persas. Vale lembrar que nessa época o Império Persa está no apogeu também na sua história, e ele vem dominando diversos territórios. Nessa época aqui ele já tinha dominado todos os povos mesopotâmicos, o povo hebreu, os fenícios, e estava chegando então com interesse em dominar as cidades gregas. Então, as guerras médicas, um rápido resumo, foi uma guerra estabelecida entre os gregos de um lado e os persas do outro. A causa principal foi o imperialismo persa, foi o interesse do Império Persa em expandir seus territórios e em dominar as cidades gregas. E aí a gente tem diversas batalhas dentro dessas guerras médicas, E aqui a gente pode citar as 4 mais importantes: Maratona, Termópilas, Salamina e Plateia. Houveram outras batalhas, mas essas 4 são as principais. Maratona, os gregos ganharam.
Termópilas, os persas ganharam. Salamina, os gregos ganharam. E Plateia, os gregos ganharam. Os gregos ganharam as guerras médicas, né? Eles conseguiram expulsar os persas de suas cidades, de seus territórios, marcando até aí o fim dessa guerra médica com um acordo de paz, né? Onde o Império Persa ele se comprometeu a nunca mais tentar invadir as cidades gregas. Então, mais ou menos, eu trouxe um mapa aqui para vocês, onde mais ou menos vocês podem ter uma ideia, né, dos lugares e das regiões dessas batalhas das guerras médicas. Uma das formas de fazer frente ao Império Persa foi a formação da Liga de Delos. E aqui a gente entra um pouquinho na Liga de Delos para entender o que foi essa confederação. A Confederação Liga de Delos foi uma organização militar formada por Atenas, que visava proteger as cidades gregas das tropas do Império Persa, combatendo a presença deles no Mediterrâneo. Inicialmente teve sede em Delos e Esparta, né? E Esparta fazia parte também dessa organização. E aqui nós teremos um pequeno problema, né? Que conforme os gregos ganhavam as batalhas, e até mesmo no fim, quando os persas já se comprometeram a não invadir mais as cidades gregas, muitas cidades gregas não queriam mais fazer parte dessa confederação, porque tinha que pagar tributos a Atenas, tinha que oferecer muitos recursos financeiros, recursos militares. Isso ia tornando Atenas muito forte. Ela acabou, de alguma certa maneira, dominando outras cidades gregas. E aí não vai muito de acordo com a cidade-estado, né, onde cada cidade grega tinha sua independência. Isso começou a ser não muito bem visto pelas cidades gregas. Isso fez com que se acirrasse ainda mais a rivalidade de Esparta contra Atenas. Esparta, inclusive, sai dessa Liga de Delos, né, ela não aceita o domínio ateniense, e ela, então, começa a fazer uma outra liga, né? Então, eu trouxe aqui a Liga de Delos, né? Que ela foi muito importante para combater o Império Persa, essa união das cidades gregas para combater a entrada dos povos do Império Persa. Mas, ao mesmo tempo, se levanta uma rivalidade, né? De um lado Esparta e do outro lado Atenas. E aí a gente vai ter essa questão da rivalidade muito bem definida, né? De um lado Esparta com outras cidades gregas que não aceitavam a liderança de Atenas, e do outro lado Atenas e as suas cidades que ela tinha poder, que ela dominava. E aí vai então ser acirrada, né? Vai explodir essa rivalidade. De um lado Atenas e do outro lado Esparta, que vai originar o que nós conhecemos como Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso nada mais foi que Esparta e suas aliadas contra Atenas e suas aliadas. E aí a gente vai ter um outro conflito. Então é o que a gente fala, né? Após as guerras médicas, que foram os gregos contra os persas, a Grécia Antiga se envolveu numa guerra interna, conhecida como Guerra do Peloponeso, que foi marcado pela rivalidade entre Esparta e Atenas. E aí nós temos períodos de apogeu dessa cidade. Começa com Atenas, que é muito forte pela Liga de Delos, e depois da Guerra do Peloponeso, nós temos o apogeu da cidade de Esparta, porque foi Esparta que ganhou a Guerra do Peloponeso. Bom, após as guerras médicas, então, você tem essa rivalidade entre as cidades gregas, né? É uma guerra interna, é uma guerra política. Foi uma explosão da rivalidade entre as cidades e estados gregas. Foi aí liderada por Atenas de um lado e Esparta do outro, e durou cerca de 27 anos, com a vitória de Esparta. Então aí a gente tem períodos dessas cidades, né? Então, inicialmente, Atenas com muito apogeu, liderando e dominando outras cidades. Esparta, após a vitória da Guerra do Peloponeso, ela passou a liderar as outras cidades, mas, ao mesmo tempo, todas as cidades gregas estavam enfraquecidas. Então, assim, consequência da Guerra do Peloponeso. Na verdade, ocorreu um empobrecimento das cidades gregas. Elas passaram 27 anos gastando dinheiro, recursos militares, recursos financeiros, para estarem presentes numa guerra interna, né, política entre as cidades. Então, na verdade, foi um enfraquecimento geral das cidades gregas, principalmente nessa região política, militar, econômica, né? Elas deixaram de fazer comércio, elas deixaram de fazer aliança, elas deixaram de fazer atividades agrícolas para estar envolvidas numa guerra interna entre elas. Então diz a história que a Guerra do Peloponeso prejudicou, na verdade, toda a Grécia Antiga, porque tornou as cidades gregas fracas
e frágeis para possíveis novas invasões, mesmo que não fosse mais uma invasão do Império Persa, mas poderia estar ocorrendo aí uma outra invasão estrangeira, como que foi que ocorreu. Então as cidades agora elas estavam enfraquecidas. E por mais que Esparta ganhasse, né, a guerra, ela ganhou a guerra, ela não conseguiu recuperar o tempo perdido de 27 anos e, enfim, recuperar até mesmo a guerra médica que tinha acabado de acontecer. Esparta fica pouco tempo no poder e uma terceira cidade grega se levanta, que é Tebas. Então nós temos um período de Atenas, um período de Esparta e um período de Tebas. Mas na verdade isso não importa muito. O que importa é compreender que todas as cidades gregas passaram por esse processo de enfraquecimento e de fragilidade econômica e militar, onde vai estar aí fazendo aberturas para novas invasões estrangeiras. E aí a gente entra no processo de decadência e declínio das cidades gregas e da Grécia Antiga como um todo, né? A gente entra então no período helenístico, que é o período de decadência das cidades gregas. É um período de novas invasões, iniciando com o Império Macedônico, através do governo de Alexandre o Grande, e logo após a República Romana invadindo também o território da Grécia Antiga. Então aí marca o período helenístico, né? O período helenístico também ele é marcado pela assimilação cultural. Né? Alexandre o Grande ele gostava muito de cultura e ele preservava a cultura dos povos vencidos. Então vai ser uma época de muito contato cultural entre os povos. Cultura grega com cultura egípcia, cultura grega com cultura hebreia, cultura grega com cultura dos povos mesopotâmicos. Então vai ser um processo enriquecedor culturalmente falando, mas já não tinha mais aquela cultura grega definida. A cultura grega agora ela passa por um processo de assimilação cultural, promovido pelo Império Macedônico, de Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande morre, todo esse governo, né, um dos maiores impérios da humanidade, esse governo também decai, as cidades gregas ela recupera sua independência, mas logo em seguida elas são invadidas por um outro povo estrangeiro, que é através da República Romana, que vai ser ainda Império Romano. Mas nós temos então a invasão dos macedônicos e a invasão dos romanos, que vai finalizar a autonomia, né? Vai finalizar a parte histórica, né, de apogeu cultural, de apogeu histórico das cidades gregas. As cidades gregas continuam existindo, mas agora elas são colônias, ou do Império Macedônico e depois da República e do Império Romano. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a Grécia Antiga, né? Assistam os outros vídeos, as outras aulas, para ter uma compreensão um pouco maior. E agora a gente encerra, então, a Grécia Antiga com essas invasões estrangeiras. Lembrando que são duas guerras principais, as guerras médicas, que é gregos contra persas, onde os gregos ganham, e depois a Guerra do Peloponeso, que é uma guerra entre os gregos, Atenas de um lado e Esparta do outro. Esparta ganha a Guerra do Peloponeso, mas toda a Grécia Antiga perde. O enfraquecimento militar, enfraquecimento econômico, entrando aí novos povos e novas invasões, num processo então de declínio dessas cidades e estados gregas sendo dominados por outros povos. Bom, é isso. A gente fica por aqui então. Obrigada. Continue seus estudos e até a próxima. Abraços.